Vamos iniciar o estudo completo do começo ao fim, sem resumir, explicando página por página como uma aula de teologia. Hoje começamos pelas páginas 1 a 5, Introdução à Teologia. Depois continuamos nas próximas mensagens. Baseado na apostila enviada. Estrutura do curso. A apostila apresenta o curso básico de teologia, módulo 1, dividido em duas matérias principais. Introdução à Teologia. 2. Bibliologia. Antes de entrar no estudo explicando o que é teologia e depois o que é a Bíblia. Isso tem lógica. Primeiro entende-se como estudar Deus, depois entende-se a principal fonte usada nesse estudo. Página 3. Introdução à Teologia. A apostila começa definindo teologia. Ela menciona que muitas pessoas dizem, open quote, teologia é o material, considera que essa definição precisa de ajuste. Close quote. A definição apresentada é, open quote, teologia é um discurso ou estudo sobre as coisas de Deus. Close quote. Por que essa observação? Porque Deus, na visão cristã tradicional, é infinito. Humano é limitado, então o ser humano não consegue esgotar totalmente o conhecimento sobre Deus. Por isso, muitos teólogos preferem dizer, não estudamos Deus completamente. Estudamos aquilo que Deus revelou sobre si. Isso aparece muito em textos bíblicos como Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Ou seja, existe conhecimento, revelado, acessível, oculto, pertencente somente a Deus. A teologia é ciência? A apostila entra numa discussão interessante. Normalmente, ciência envolve observação, método, investigação, análise. O texto argumenta que a teologia pesquisa e organização do conhecimento. Por isso, muitas instituições acadêmicas reconhecem cursos de teologia. Mas aqui vale uma observação importante. Existe diferença entre teologia acadêmica, estuda religião, textos e história, e fé religiosa, experiência espiritual. Nem todos os estudiosos de teologia são religiosos, e nem todo religioso estuda teologia formalmente. Os grandes ramos da teologia. A apostila cita 4 grandes áreas. 1. Teologia sistemática. Organiza os ensinos por temas. Exemplo. Deus, Cristo, Espírito Santo, salvação, igreja, escatologia, ao ensino. Exemplos, aconselhamento, liderança, pregação, ministério pastoral. 3. Teologia bíblica. Estuda o desenvolvimento da revelação dentro da Bíblia. Exemplo, como o conceito de aliança aparece desde Gênesis até Apocalipse. 4. Teologia histórica. Estuda como a igreja interpretou a Bíblia ao longo dos séculos. Exemplo, igreja primitiva, reforma protestante, movimentos cristãos. Página 4. Origem da palavra teologia. A apostila explica a origem grega da palavra. Teologia vem de Deus, qual Deus, logia, logos, estudo, tratado, discurso. Resultado, teologia, estudo, discurso sobre Deus. Teontologia. A apóstilo, teontologia. Significado, estudo do ser de Deus. Perguntas que essa área tenta responder. Quem é Deus? Deus possui atributos? Deus muda? Deus conhece tudo? Deus é eterno? Essas perguntas pertencem a Deus. Limites da teologia. Aqui aparece uma ideia importante. A apostila diz, nem tudo será respondido agora. Exemplos clássicos. Como Deus existe eternamente? Como eternidade funciona? Como soberania divina e livre-arbítrio se relacionam? A ideia central é, teologia busca compreender, não substituir Deus. Página 5. Apostila informa que trabalha numa linha cristã protestante. Isso significa que algumas explicações refletem interpretação protestante. Ela também explica algumas siglas usadas. Ger, igual grego, HB, igual hebraico, Pentecê, igual antes de Cristo, Depse, depois de Cristo, VT, igual Velho Antigo Testamento, NT, Novo Testamento. Ir à aula. Até aqui aprendemos o que é teologia. Se teologia pode ser considerada ciência, origem da palavra teologia. O que é teontologia? Limites do conhecimento humano sobre Deus. Na próxima parte, continuarologia e Introdução à Bíblia, significado da palavra Bíblia e divisões gerais da Escritura. Vamos continuar o estudo completo página por página da apostila. Agora entraremos em Bibliologia 1, o estudo da Bíblia, baseado nas páginas 6 e 8 da apostila. Introdução. O que é bibliologia? A apostila explica que a palavra bibliologia vem da união de duas palavras gregas. Biblos, livros, coleção de escritos. Logia, estudo, tratado. Resultado. Bibliologia é o estudo da Bíblia. Mas aqui vale um detalhe em apenas decorar nomes de livros. Ela procura responder perguntas como: o que é a Bíblia? Quem escreveu? Como foi preservada? Como interpretar corretamente? Por que ela é dividida em partes? O significado da palavra Bíblia. A apostila explica que Bíblia significa, open quote, conjunto de pequenos livros,
Close quote. Porque a Bíblia não é um único livro, ela é uma bíblia. Por isso existe ligação entre biblos, Bíblia, biblioteca. A palavra Bíblia aparece dentro da Bíblia? A apostila afirma que o termo surgiu depois que os escritos já existiam, ou seja, Moisés não escreveu "estou escrevendo a Bíblia". Os livros foram reunidos em "escreveu a Bíblia". A apostila apresenta autor Deus, escritores cerca de 44 homens, intérprete Espírito Santo. Aqui existe um princípio importante da teologia cristã: inspiração, ditado. A visão cristã tradicional norma, mas os autores escreveram usando linguagem própria, contexto histórico, personalidade. Por isso, Paulo escreve diferente de João, Isaías escreve diferente de Amós. Tema central da Bíblia, a apostila afirma, open quote, tema central Jesus Cristo, close quote. Isso significa que, segundo a interpretação cristã, Antigo Testamento prepara, Evangelhos apresentam, Epístolas explicam, Apocalipse resumem, Antigo Testamento, open quote, Cristo virá, close quote. Novo Testamento, open quote, Cristo veio e voltará, close quote. Quanto tempo levou para escrever a Bíblia? A apostila informa, aproximadamente 1500 e 1600 anos. Isso significa muitos séculos, várias gerações, autores diferentes. Mesmo assim, o cristianismo vê unidade na mensagem. Curiosidade apresentada na apostila. O culo do Antigo Testamento começa com Deus. O primeiro versículo do Novo Testamento começa com Jesus Cristo. A intenção aqui é mostrar continuidade entre os dois testamentos. Página 7. Divisões da Bíblia. A apostila faz uma afirmação importante. Open quote. A Bíblia não está organizada em ordem cronológica, me dizer? Close quote. Cronológica, ordem exata dos acontecimentos. Temática, agrupamento por assunto. Exemplo, os profetas nem sempre aparecem na época exata em que viveram. Os dois grandes testamentos. Antigo, segundo a apostila, representa a antiga aliança. Cerimônias destacadas, circuncisão, sinal da aliança com Abraão, era marca da identidade judaica. Páscoa, recordava a libertação do Egito, ela aponta para a redenção. Novo Testamento, representa a nova aliança. Cerimônias destacadas, tipificação com Cristo. Santa Ceia, memorial da morte e esperança da volta de Cristo. Comparação entre as alianças. Antiga, lei, Israel, sacrifícios. Nova, graça, Cristo, redenção. Importante, diferentes relação de formas diferentes. Página 8. Quantidade de livros e divisão geral. A apostila apresenta Antigo Testamento 39 livros, Novo Testamento 27 livros, total 66 livros cânon protestante. Divisão do Antigo Testamento. Pentateuco, 5 primeiros livros, históricos narram acontecimentos. Poéticos, expressam sabedoria e adoração. Proféticos, mensagens dos profetas. Maiores e menores, não por importância. Divisão do Novo Testamento, Evangelhos, vida e ministério de da igreja, epístolas, cartas de ensino, Apocalipse, livro profético. Encerramento desta aula. Hoje estudamos o que é bibliologia, significado de Bíblia, autor e escritores, tema central da Escritura, Antigo e Novo Testamento, quantidade de livros, divisões gerais da Bíblia. Na próxima etapa vamos entrar nas páginas 9 e 12, divisão detalhada do Antigo Testamento. Pentateuco, Histó. Entendi que você quis dizer prossiga. Então vamos continuar o estudo completo, página por página. Agora entraremos nas páginas 9 e 12, divisão detalhada do Antigo Testamento. Baseado na apostila enviada. 5 primeiros livros. A apostila começa pelo Pentateuco. A palavra vem de Penvers Holos. No hebraico, ele também recebe o nome Torá, Torei. Tradicionalmente, esses livros são associados a Moisés. Is 2, Êxodo 3, Levítico 4, Número 5, Deuteronômio número 1. Gênesis, o livro dos começos. A apostila explica que Gênesis significa início, origem, princípio. Por isso esse livro trata das origens. Segundo a estrutura bíblica, ali aparecem ser humano, origem do casamento, entrada do pecado, surgimento das nações, história inicial de Israel. Ideia central de Gênesis, Deus cria, o ser humano cai, Deus inicia um plano de redenção. Número 2, Êxodo, significa saída. Qual saída? A saída dos israelitas do Egito. Temas principais: libertação da escravidão, Moisés, travessia do mar, entrega da lei, mensagem espiritual central. Deus não apenas salva, ele também conduz. Página 10, Levítico, Números e Deuteronômio. 3. Levítico. O nome vem de Levi, uma das tribos de Israel. A tribo de Levi recebeu funções ligadas ao culto. Por isso Levítico fala muito sobre santidade,
sacrifícios, sacerdócio, pureza, culto. É um livro menos narra a pergunta central de Levítico. Open quote. Como um povo pecador se aproxima de um Deus santo? Close quote. 4. Números. Recebe esse nome por causa dos censos do povo. A apostila menciona 2 censos. Mas o ponto espiritual mais forte do livro é outro. Israel foi libertado do Egito, mas demorou para tirar o Egito de dentro do coração. O livro mostra reclamação, perseverança divina. Har 5. Deuteronômio, a apostila explica. Deutero, a segunda repetição. Nomia, a lei. Significado. Repetição da lei Moisés relembra tudo antes da entrada em Canaã. É como um grande sermão final. Mensagem. Antes de entrar na promessa, o povo precisava lembrar quem Deus era. Página 11. Livros históricos. A apostila diz que vão de Josué até Esther. Narram acontecimentos da história de Israel. Temas. Conquista, reis, guerras, exílio, restauração. Destaque para Esther. A apostila comenta que o livro não menciona diretamente o nome de Deus. Mesmo assim, muitos observam a ação divina infrequentemente destacada em Esther. Deus pode agir mesmo quando não é mencionado. Livros poéticos. A apostila lista Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Esses livros trabalham emoções rimento, amor, reflexão. Salmos. A apostila menciona Teilim, cânticos. Os salmos ensinam algo importante. Fé bíblica não ignora emoções. Há salmos de alegria, dor, arrependimento, confiança. Página 12. Livros profetas. A apostila divide profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Isaías. A apostila destaca que ele é chamado de contém muitas profecias interpretadas pelos cristãos como relacionadas ao Messias. Jeremias. Chamado na apostila de profeta chorão, porque suas mensagens frequentemente envolvem lamen. Daniel. A apostila traz o significado. Open quote. Deus é meu juiz. Close quote. Profetas menores da apostila. Oséias até Malaquias. Importante. Menores, menos que os livros costumam ser menores em extensão. Encerramento desta aula. Hoje estudamos Pentateuco, Gênesis a Deuteronômio, livros H, profetas maiores e menores. Na próxima parte, continuaremos com as páginas 13 e 15, Novo Testamento, línguas originais da Bíblia, materiais georrolos do Mar Morto. Vamos continuar o estudo completo da apostila, sem resumir, página por página. Agora estudaremos as páginas 13 e 15, Novo Testamento, línguas originais da Bíblia, materiais de escrita, capítulos, versículos e rolos do Mar Morto, baseado na apostila enviada. NTO. A apostila entra agora na divisão do Novo Testamento. Ela apresenta 4 grandes atos 3, epístolas 4, Apocalipse, 1, Evangelhos. A apostila explica que Evangelho significa open quote, boas novas. Boas notícias. Close quote. São 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas, João, Evangelhos, porque cada um enfatiza aspectos diferentes. Mateus fala muito para leitores judeus, mostra Jesus como rei e cumprimento das promessas. Marcos, mais objetivo e dinâmico, mostra ação e autoridade. Lucas destaca detalhes históricos, enfatiza misericórdia e alcance universal. João, mais reflexivo, foca muito na identidade de Jesus. Evangelhos sinóticos. A apostila menciona que Mateus, Marcos e Lucas são chamados sinóticos. Significado: ver juntos, porque possuem estrutura semelhante. João tem estilo Mado aos Apóstolos. A apostila resume: Atos relata os feitos dos apóstolos. Mas observando o conteúdo bíblico, Atos mostra nascimento da igreja, expansão do evangelho, viagens missio e anismo. Alguns estudiosos chamam Atos de open quote, evangelho em movimento, close quote. Epístolas, a apostila explica. Epístola significa carta. Divisão apresentada: Paulinas, Romanos, Filemon, Universais ou Gerais Hebreus, Judas. As cartas tratam de doutrina, correção. Na 4. Apocalipse. A apostila explica. Apocalipse significa revelação. Segundo o texto, foi escrito por João em Patmos. Importante, Apocalipse não significa desastre. Literalmente significa open quote, tirar o véu, revelar, close quote. Página 3, 14. A apostila apresenta as línguas originais. É do Antigo Testamento, principalmente hebraico, com algumas partes em aramaico. A apostila observa características do hebraico antigo, leitura da direita para a esquerda, inicialmente moderna. Característica do hebraico. A apostila diz que o hebraico é mais emotivo. Isso aparece muito nos salmos, em cantares, nos profetas. Exemplo, o hebraico frequentemente usa imagens e poesia. Novo Testamento escrito em grego koiné. Koiné significa comum, popular. Isso interessa.
A mensagem foi registrada numa língua amplamente compreendida na época. Página 14. Materiais de escrita da Bíblia. A apostila apresenta os materiais utilizados. Papiro, produzido de plante como superfície de escrita. A apostila relaciona inclusive a origem da palavra, papel, papiro. Pergaminho, feito de pele animal tratada. Vantagem, maior durabilidade. Por isso, muitos manuscritos sobreviveram. Outros materiais, argila, outros suportes. Página 15. Capítulos, versículos e rolos do Mar Morto. A apostila explica algo que muitos desconhecem. Originalmente, capítulos e versículos. Capítulos, segundo o autor Stephen Langton. Objetivo, facilitar localização. Segundo a apostila, foram organizados posteriormente por Robert Stephanus. Mas originalmente os textos eram contínuos, rolos do Mar Morto. A apostila narra a descoberta feita por um pastor beduíno próximo ao Mar Morto. Foram encontrados manus material, comparações mostraram grande preservação textual ao longo do TT para estudos bíblicos e história do texto. Encerramento desta aula. Hoje estudamos Evangelhos, Atos, Epístolas, aico e grego, papiro e pergaminho, origem dos capítulos e versículos, rolos do Mar Morto. Na próxima parte vamos entrar na página 16 e 18, questionário final e respostas comem. Entendi como continue. Vamos concluir o estudo completo da apostila com as páginas 16 e 18, questionário final e respostas comentadas, baseado no questionário da apostila, o final com explicações. Qual o significado do termo bibliologia? Resposta. Bibliologia significa estudo da Bíblia. Origem, biblos, livros, logia, estudo. 2. Você já leu a Bi? Essa pergunta é pessoal. Para responder ao curso, explique se já realizou leitura organizada do início ao fim. O que é a Bíblia? Resposta segundo a apostila. A Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. Explicação. Para a tradição cristã, Deus revelou sua voz 4. Quem é o seu autor? Resposta. Deus. Observação. A apostila diferencia autor, Deus, escritores, seres humanos. Escreveram a Bíblia. Resposta. Cerca de 44 homens. 6. Quantos livros contém a Bíblia? Resposta. Total. 66 livros, 39 no Antigo Testamento. 27 no Novo. Podemos dividir o Velho Testamento? Resposta. Pentateuco, históricos, poéticos, proféticos. Como podemos divistar? Evangelhos, Atos, Epístolas, Apocalipse. 9. De que trata o Antigo Testamento? Resposta comenta criação, história de Israel, alianças, preparação para o Messias. 10. De que trata o Novo Teste de Jesus? Igreja, salvação, expansão do Evangelho. 11. Em quantos anos a Bíblia foi escrita? Resposta. Aproximadamente 1500 e 1600 anos. 12. O que foi o período interbíblico? A apostila pergunta isso, embora não tenha desenvolvido o tema. Explicação. É o período entre Malaquias e Mateus, tradicionalmente chamado de aproximadamente 400 anos, entre os quais línguas originais a Bíblia foi escrita? Resposta. Hebraico, aramaico, algumas partes, grego, koinéentíficos, históricos e geográficos na Bíblia. Pergunta teológica. Dentro da linha da apostila, resposta esperada? Não. Observação. Diferentes estudiosos discutem formas diferentes de interpretar essa questão. O que são livros canônicos exercidos como pertencentes oficialmente ao conjunto das Escrituras? 16. O que são livros apócrifos? Resposta. Livros antigos religiosos que não foram incluídos em determinados cânones bíblicos. 17. Quais as provas no Antigo Testamento de que a Bíblia é inspirada? Resposta tradicional. Expressões como open quote, assim diz o Senhor, close quote e declarações proféticas. Mástico 18. Quais as provas no Novo Testamento de que a Bíblia é inspirada? Resposta tradicional. Passagens que falam da inspiração divina das Escrituras. 19. Quais foram os planos de Deus para escrever a Bíblia? Resposta comentada. Segundo a visão apresentada. Revelar-se, orientar, ensinar, conduzir o ser humano. Harv 20. Onde está escrito que certos conhecimentos saberemos no céu? A apostila havia citado Deuteronômio 29:29. Ideia central, há coisas reveladas e outras reservadas a Deus. Conclusão do módulo 1. Você concluiu o estudo de Introdução à Teologia. O que é teologia? Bibliologia, formação da Bíblia, divisão dos livros, Antigo e Novo Testamento, línguas bíblicas, materiais de escrita, question módulo da apostila.